Mais uma vez, graça e paz, que Deus possa nos abençoar neste culto de estudo, porque neste culto também a gente está aqui para glorificar e exaltar o nome única e exclusivamente do nosso Deus. Então, quem está com Bíblia aí, pode abrir a palavra do Senhor em Gênesis 11, do 1 ao 11 que eu vou ler. É isso aí, do 1 ao 11, tá bom? Alguns detalhes eu vou dar versículo por versículo. Então a pergunta do Israel, né, do nosso irmão Israel, foi basicamente: por que Deus fez a confusão das línguas? Né? E por que Deus então fez cessar aí a construção da torre? Vamos lá. A Torre de Babel, Gênesis 11, 1 a 11, tá? No mundo todo havia apenas uma língua e só um modo de falar. Vamos lá. Vamos parar um pouquinho nesse versículo. Então, nessa época, as pessoas mais piedosas, as pessoas mais bem dispostas, obviamente, elas obedeceriam à vontade divina. Mas sempre existe um grupo, e geralmente esse grupo não é tão pequeno assim, e aparentemente dá a entender que é uma horda agressiva mencionada em Gênesis 10:10. E essa horda, ela estava determinada a agradar, não a Deus, mas a si mesma, principalmente porque eles ocupavam ali uma região que era a mais bela. Era mais bela, tá certo? Versículo 2. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Então, Sinear ou Sinar, depende aí da tradução da Bíblia, era um vale muito fértil, que era regado pelo rio Eufrates e pelo Tigre. Então, ele foi escolhido ali, aparentemente, como centro de união e a sede de poder. Isso, essa união e sede de poder, nós vemos isso até hoje aí no nosso dia a dia. Versículo 3. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Na verdade é assim, só uma pausinha no versículo 4, não existia pedras naquele lugar. Então eles faziam tijolos para poderem aí levantar essa torre. Depois disseram, versículo 4, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Veja bem, construir uma cidade e uma vila não era crime. Mas fazer isso para que o conselho dos céus fosse derrotado, tentando evitar essa imigração, além de perverso, era tolo e ofensivo a Deus. Ofensivo. Deus, quando criou o homem, falou o quê? Crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Tá? Versículo 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Bom, esse versículo 5 parece meio irônico, né? Deus descer para ver. Deus não sabe de tudo, não conhece tudo, não vê tudo. Então a gente pode entender aí, tá? Eu não sei como você enxerga esse versículo aí, tá? Eu vou ler o versículo 6 também. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Então o versículo diz que o Senhor desceu. Muitas vezes a gente tem a impressão, o próprio Deus desceu. Veja bem, a gente tem que tomar cuidado com essa posição, porque Deus tem anjos a seu favor. Há anjos que trabalham a favor de Deus. Há seres poderosíssimos no mundo espiritual que trabalham a favor de Deus para o reino de Deus, para que a vontade de Deus seja cumprida.
o Senhor desceu aqui, se torna até uma coisa meio que estranha. Mas se a gente procurar entender que Deus enviou um anjo, enviou mensageiros para que eles vissem e já tomassem uma determinada atitude, já pronunciada pelo nosso Deus, fica mais fácil de se entender, tá bom? Então, uma aparente admissão de que o projeto era praticável e teria sido executado se não fosse a intervenção divina. Então, todo projeto que o homem tem, todo mal que o homem intenta, a gente vê o mundo aí, e nesse mundo que nós conhecemos, nós vemos aí que a ditadura está querendo tomar conta, né? É só dar uma olhadinha para os Estados Unidos, que quer dominar tudo, e outros tantos aí como os Estados Unidos, né? Isso daí não está nada oculto diante dos nossos olhos. Mas todos esses projetos humanos, né? Toda essa intenção humana vai cair por terra. Ela cairá por terra. Tá certo? Versículo 7. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Então, facilmente, os propósitos deles foram frustrados por Deus. E eles foram, então, impelidos a dispersarem, né? A sair fora daquilo que tinham combinado para evitar. Exatamente aquilo que eles não queriam foi exatamente o que Deus fez, porque era o que Deus queria, que toda a terra fosse povoada. É apenas a partir aí das Escrituras que a gente aprende a verdadeira origem das diferentes nações, línguas no mundo, tá certo? A partir dessa dispersão. Versículo 8. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Flávio Josefo, um historiador judeu, ele registrou em um de seus das suas histórias uma tradição de que essa torre ela foi derrubada por um vento forte. A gente conhecendo a Deus, a Bíblia fala que Deus, não existe a palavra espírito no hebraico. Não existe. Então é ruach. É R-U-A-C-H. C-H tem o som de R. Ruach. Vento. Fôlego. Né? É isso que representa essa palavra. Não existe a palavra espírito como se fosse uma pessoa, uma personalidade. Tá bom? Então, de repente, esse vento possa até que fazer sentido. Eu estava conversando com a irmã Célia e a gente estava falando que toda mitologia tem um pequeno fundo de verdade. Apesar de ter muita história envolvida, muita fantasia, mas toda mitologia tem um pontinho de verdade. Né? Possa ser que se aumente muita coisa, mas sempre há uma pequena ponta de verdade. Porque tem coisas que foram inventadas, irmão, que vamos falar sério. Tiveram que forçar uma imaginação violenta, né? Então, sempre há um pontinho de verdade em alguma coisa, tá certo? Aí, versículo 9. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Esse nome Babel não é um nome hebraico de Balal, né, que significa confundir, mas possivelmente um nome assírio, que significa portão de Deus, Bab e Lu. Para um hebreu, o nome Babel, esse som, ele sugeriria confusão. Então Babel é considerada uma contração de uma forma Baal-Bel, que não existe no hebraico, mas existe em aramaico e ela representa confusão. Tá certo? Que, num certo sentido, foi o que se viu ali. Disse que ali é um vale, e quando o dilúvio terminou, que as águas baixaram, dizem historiadores, que ali naquele vale se assentou muitos corpos de mortos. Muito corpo de mortos. Tá? Ficou ali neste lugar. Bom,
Versículo 10. Este é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. Bom, aqui Moisés dá uma voltadinha para trás e começa a genealogia de Sem. Ele queria, a ideia era chegar à história de Abraão. Este Sem, quando Abraão, na história de Abraão, ele ainda estava vivo, tá? Na qual a igreja de Deus é descrita, que é o propósito principal de Moisés, tá? Mostrar ali, começar o povo de Deus. Quando a gente olha para Abraão, a gente vê em Abraão primeiro o hebreu, né? E a história da igreja parece ter-se um início ali. Não é simplesmente a nação de Israel. Mas quando a gente olha de uma maneira mais ampla, nós vemos a história de Deus escolhendo para si um povo. Tá? E depois de ter... Claro que Israel foi escolhido num fator muito especial, muito grande. E hoje nós, juntos com Israel, temos a obrigação de cumprir isso daí. Tá? De cumprir esse papel juntamente com Israel, que é o levar a palavra de Deus. E depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu ainda 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Bom, de acordo com esta cronologia, Sem ainda estava vivaço lá. Aí é uma parte da história. Agora vamos uma outra parte. Apesar do pedido do nosso irmão Israel ser uma coisa aparentemente simples, existem algumas outras coisas por trás aí, tá? Que a gente vai ver que são até interessantes. Então, essa parte da escritura faz um comentário de Gênesis 10, 8 a 10, que fala assim: Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nimrod. No início, seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinear. Bom, essa leitura aí já mostra quem realmente era o líder em Babel, Nimrod. Então a gente precisa observar alguns pontos. Alguma tradução, eu vou ler uma outra tradução assim, ó, aqui que diz assim: E Cuxi gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, esse é um provérbio, poderoso caçador diante do Senhor. Vamos lá. O que vocês entenderam sobre isso? Que este homem, naquele tempo, era considerado, ele era um ditador e ele era considerado um poderoso caçador diante de Deus. O que isso pode significar? O que esse homem caçava? O que esse homem rebelde realmente caçava? Sim, a história diz que ele também era caçador de animais. Alguns representam aquele centauro, né? Meio homem, meio cavalo. É como se estivesse representando ele, porque diz aí alguns historiadores que Nimrod foi o primeiro homem a domar um cavalo, montar nele e caçar com ele. Tá certo? Já começa por aí, uma parte da história. Mas o que esse cidadão realmente caçava? O que esse Nimrod realmente caçava? Alguém tem alguma ideia? Vamos lá. Ele caçava o coração dos homens para se rebelar contra o Altíssimo. Era isso que ele caçava. Esse cidadão, possivelmente tinha uma oratória, um poder de liderança. Oh, irmão, isso não existe. Não? E Alexandre o Grande? Ah, é? E Hitler? E o Hamas? Que está mexendo com a cabeça de tantas pessoas que se dizem honestas, que até os defende. Será que não? Será que é impossível caçar coração de homens e se rebelar contra Deus? Oh, e como dá?
A gente vê isso no nosso dia a dia. Esse aí foi o primeiro cidadão que organizou uma rebelião contra o próprio Deus. E toda essa aparente, essa coisa, parece que ele recebeu de seu pai Cush. Pois Cush deu este nome de rebelde para ele. Então Nimrod foi um homem poderoso sim, ou um líder na terra. Foi sim. Gente, basta você olhar para o que está acontecendo no nosso meio, nas nossas igrejas. Basta olhar. Grandes líderes estão fazendo coisas na igreja que é terrível. Ou até pequenos líderes, mas que são homens envolventes, que estão trazendo coisas para a igreja que é mais um sincretismo religioso do que um culto de adoração a um Deus santo. Pode falar, Bia. Pastor, eu estava comentando com o Israel agora sobre pastores que fazem curso de... Não psicologia, mas algo relacionado PNL, Programação Neurolinguística. Isso. Para... como é que fala? Entrar na mente das pessoas. Isso. Exatamente, isso que eu queria falar. Existe, até, muitos cultos são realizados assim. Só isso, Bia? Então, mas realmente, não é que ela estava com dificuldade da palavra. Realmente é isso, tá? É usado muito isso, tá certo? Isso é fácil. Se a pessoa está dentro da palavra de Deus, ela percebe facilmente. Caso contrário, será difícil. Tá? Caso contrário, é difícil. Né? E eles arrebatam as pessoas, principalmente que é falado exatamente o que as pessoas querem. Poxa vida, nós estamos vivendo num mundo de violência, num mundo em que a dificuldade está muito grande, num mundo onde a necessidade de ter está superando a necessidade de ser. O que é melhor para um homem? Ter coisas, riqueza, ou ser um humano? Ou ser uma pessoa com moral, com dignidade, com honra. Ou ser uma pessoa que possa estender a mão realmente para o próximo, independente se tem muito ou se tem pouco. Ora, é fácil. Você pega entre 10 pessoas, 9 vão falar com certeza que é ter. Olha, mas Deus não... Claro que Deus não impede. Mas e o seu coração, o que pode te impedir? O teu coração, na hora de ter alguma coisa, o que pode acontecer? A Bíblia é clara quando Jesus diz assim: onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Ou é onde estiver o teu tesouro, aí está o seu coração. Né? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Eu, particularmente, ao longo dos anos, eu entendi que o meu tesouro é Cristo, independente das circunstâncias. Se estou com saúde ou sem saúde, se estou bem ou mal, se estou empregado ou desempregado, pouco importa. O meu tesouro é Cristo. Ponto final. Tá certo? Então, essas pessoas parecem que herdou algo lá dessa rebeldia, né? De lutar para dominar, organizar, eles organizavam até a exterminação dos animais. Sabe por quê? Porque os animais eles se reproduzem mais rápido do que um homem. Então deve ter sido assim um problema realmente após o dilúvio. Só que a gente tem que entender uma coisa. Os animais, quando você lê a Bíblia, os animais eles eram muito chegados ao homem. Só que depois do dilúvio, Deus colocou medo nos animais com relação ao homem, por causa da maldade do ser humano. E essa maldade, ela passou para os animais. As pessoas matavam o animal por matar. As pessoas praticavam sexo, estupravam animais. Como hoje ainda acontece. Hoje ainda acontece.
Só que também eles começaram a caçar animais discriminadamente. Até nos nossos tempos modernos aí, a gente já viu aí histórias de um tigre matar centenas de pessoas. Tamanha era a ferocidade desse tigre, de entrar nas aldeias e fazer um estrago enorme. Então Nimrod também, por isso se tornou uma lenda. Por isso, esse provérbio que caía sobre ele, que ele foi um poderoso caçador diante do Senhor. Ele era um poderoso caçador diante de Deus. E esse poder que ele adquiriu fez com que as pessoas olhassem para ele com outros olhos. Tá certo? É a mesma coisa, Bia, de uma pessoa vir conversar comigo e eu receitar um remédio para ela e ela falar com o médico. Ela vai dar ouvido para o médico. Agora, eu receitei alguma coisa segundo a minha experiência, sem ter conhecimento de como é o organismo dela, se é igual ou não ao meu. E o médico, com todo o estudo, receitou um remédio diferente do meu, que apesar de tudo, pode fazer mal para ele também. Que o médico não é Deus. Ele vai pelos sintomas, vai pelo que a pessoa fala, lhe diz. É por isso que ele vai. Às vezes a gente critica um erro médico, mas se fosse tão fácil assim, não se exigiria tanto estudo. Não é? Então, eu geralmente comparo um crente como um médico. O médico, ele tem que pegar o paciente e fazer o quê? Examinar. Não é simplesmente ouvir, por isso que dá muito B.O. O médico mais demoradinho vai fazer exame de sangue, vai fazer exame de fezes, vai fazer não sei o quê. Não é isso? Vai fazer exames. Agora vamos lá, um crente como médico. A gente está falando de corpo, agora vamos falar de alma. Pô, pelo amor de Deus, você vai dar ouvido para qualquer tipo de crente? Os caras não lêem a Bíblia, os caras não estudam, sai pregando qualquer coisa por aí, sobe nos altares, dá um gritinho, uma rodadinha, é Deus usando. A pergunta que eu faço é, qual Deus? Porque um médico precisa estudar e um crente não tem que ler a Bíblia? Eu acho que o nosso trabalho enquanto servo de Deus é muito mais sério que de um médico. O médico só pode cuidar do corpo. Nós cuidamos de alma. Nós cuidamos de alma. O corpo, ele com saúde ou sem saúde, ele vai se desgastando dia a dia. Vai se acabando e a gente já nasce pronto para morrer. Acabou o assunto. Mas e a nossa alma? E o nosso espírito? Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, esse tal Nimrod, ele organizou uma rebelião política contra Deus, que é exatamente quem está acompanhando Apocalipse, que é o que a gente está vendo em Apocalipse. É isso que está havendo. No caso de Nimrod, ele foi ordenado que repovoasse a terra. Eles só tinham que se espalhar e povoar a terra. Mas Nimrod desejava manter todo mundo junto sob controle. Que é o que está acontecendo agora conosco, nessa era moderna. Se você não reparou, o sistema mundial, o sistema político mundial está mantendo todo mundo no controle, debaixo de rédea curta. E a tendência disso é piorar. Então ele Nimrod queria construir um governo centralizado, mundial centralizado. Para consolidar o quê? Os esforços dos homens. Como se Deus não fosse nada. Como se ele pudesse lutar e pleitear contra Deus. Então, houve uma coisa muito boa da parte de Deus, que foi restringir os pecados dos homens. Às vezes você lê a Bíblia, você vê os incrédulos, quem não conhece Deus, não conhece Bíblia, não conhece nada. Por que Deus matou? Para restringir o pecado dos homens. É isso. Vamos ler lá em Atos dos Apóstolos 17,
26 e 27. Eu vou ler para vocês. De uma só vez ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Vamos lá, no começo, como é que foi a busca de vocês? O que vocês buscavam até ter um encontro com Deus? O que vocês buscavam? De que forma buscavam? Como vocês aprenderam a buscar? A gente buscava a Deus de uma forma que parecia que a gente estava aqui e ele na China. Ah, eu estou aqui, Deus está lá no espaço sideral e está longe de mim. Ah, como é que eu vou encontrar esse Deus? Ah, vou pegar um sapinho e vou começar a adorar o sapinho. Eu vou adorar o trovão. Sabe por que isso? Porque os homens têm necessidade de Deus. Há no ser humano, e ele, dentro dele, no íntimo dele, o ser humano sabe que esse vazio só pode ser preenchido por alguém maior. Às vezes a gente critica o índio que acredita que o sapo é Deus, que isso, que aquilo, mas ele também busca alguém maior. Qual o problema dos crentes? Ué, o problema dos crentes é não ler a Bíblia e ficar dando ouvido para os outros sem consultar. Aí ouve qualquer um na internet. Aí é assim que funciona. Aí